Estamos ao vivo. Ao vivo. Vamos checar aqui rapidamente se está ok na página. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente tá nervoso. E agora? Eu tô tremendo. Que é isso? Ah, deu certo. A gente tá assistindo aqui. Você foi o primeiro a entrar. Muito bem. Vamos ver aqui. Olá, pessoal. Que prazer estarmos aqui pela primeira vez juntos, assim, juntos no mesmo espaço, né? Porque geralmente a gente faz Tá lives, dando pra ouvir, sim. cada um num cantinho. Então, deixa eu tirar aqui. E é um prazer ter vocês aqui conosco, essa primeira live nossa do Tecaíli Preta no Branco, ok? Preta no Branco. Sugestão minha o nome. Sugestão dele, né? Aquela expressão preto no branco, então casa é pretinha. Boa noite, irmã Marta! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, irmã Marta. Nós vamos falar para vocês um pouco sobre o propósito dessas lives, né? Que a gente pretende fazer por algum tempo, né? A gente está seguindo aí uma direção que a gente tem entendido ser a direção do Senhor. E por isso nós estamos aqui. Vocês conseguem nos ouvir legal aí? Tá dando pra ouvir, gente? Fabiola! Seja bem-vinda, Fabiola. Ah, querida! Vocês conseguem nos ouvir? Tá direitinho? No meu teste tava dando pra ouvir, mas não tava tão alto. Mas acho que você vai ter... Olha, sim. Obrigada, Fabiola. Valeu. Então, a gente vai falar um pouquinho o que a gente quer com essa live aqui, né? Deus tem falado assim de diversas formas conosco, mas eu vou tender a falar muito, então você, por favor, pode falar. É de família, né? Vai falar muito mesmo, que nem a mãe. Mas eu amo a comunicação dela. Pode falar. Fala o quê? O objetivo da Sim. gente tá aqui. Sim, claro. Bem, aí tem vários objetivos. Entre eles, a gente quer transmitir um conteúdo de valor para as pessoas de forma simples, né? A gente podia estar... A gente tem cada um os nossos canais também, nossos perfis, eu tenho os meus, Ilana tem os dela. A gente pensou em fazer um conjunto que, às vezes, o trabalho conjunto da gente acaba atraindo mais pessoas e um público mais abrangente. Porque as pessoas comuns, né? Não pessoas que pertencem a um nicho específico. Ah, o pessoal gosta de, sei lá, de política, de esporte, sei lá, de série. Elas são atraídas por nichos específicos. Mas o pessoal mais comum, mais do povo, Como a gente... geralmente gosta de ver casais. É uma coisa que eu tenho percebido. Então, a gente decidiu fazer isso, porque tem vídeos que Ilana fez que teve um certo alcance. Quando eu entrei lá no meio, ficou um pouco, pareceu ter ficado um pouquinho melhor. Tá se achando, né? Segundo ela. Tá se achando. Mas é verdade. Até alguém falou pra mim assim, é legal quando tem casal, né? Eles passam mais confiança e tudo. Então isso é bom. Eu não vou deixar de fazer as minhas lives sozinha, ele também não vai deixar. Mas uma das coisas... A Bila tá rindo. Mas uma das coisas também que a gente não pode deixar de dizer é que nós temos entendido que nesses últimos dias, né, nesse tempo de incertezas que a gente está vivendo, a gente quer utilizar as redes sociais enquanto nós podemos, né, enquanto elas estão acessíveis, enquanto nós podemos, em resumo. E a gente acredita que usando as redes sociais da melhor forma possível, aproveitando todos os acessos, aproveitando para pregar o Evangelho, para falar da vida comum, de uma vida comum com Cristo, de coisas comuns do cotidiano, responder perguntas. Eu já tenho aqui, né, Walter? A gente tem 8 perguntas, né? E mais algumas outras que vieram, de pessoas que fazem perguntas mesmo. E eu pedi autorização dessas pessoas para poder fazer, porque às vezes é a dúvida de mais pessoas, né? O que mais a gente espera, assim, usar as redes sociais com que objetivo? Não, acho que você já falou tudo. Não, acho que palavras de encorajamento, Sim. adorar a Deus, né? Dar a nossa opinião, ouvir a opinião das pessoas também. É uma forma de dar voz às pessoas, dar uma palavra de Deus, sem ser aquela palavra, é pastor falando, sei lá, do ministério. Pessoas comuns que têm seus ministérios na igreja ou fora dela, ou os dois, mas aqui a gente não está falando
como essas pessoas. As pessoas podem se achar um pouco distante dessas pessoas e por pessoas assim mais próximas, talvez elas consigam relatar melhor, não sei, quem sabe. Vamos dar aqui boa noite pro pessoal que chegou? Vamos lá, boa noite, Lourdinha. Se conhece bem? Lourdinha 5492. Não, assim, por este nome, não. Mas seja bem-vinda, Lourdinha. É bem-vinda. Fabiola, a gente já falou. Minha mãe entrou, Aldenir Correia. Ê, sogrinha! Provavelmente meu pai está aí do lado. Então, boa noite também, pai. Júlia Tupperware Nunes, tudo bom? Conheço sim. Seja bem-vinda aqui conosco. E aos poucos vão chegando mais gente. Mas então... Até a pessoa começou a te seguir já, ó. Seja bem-vinda, Lourdinha. Então, nós temos algumas pautas aqui, mas que podem ser alteradas, obviamente, né? A gente está realmente fazendo esse começo, mas a gente vai pelo menos trazer uma ou duas das perguntas que chegaram para nós, tá? A pessoa que perguntou, eu já respondi. Eu coloquei para ela a minha opinião sobre o que ela perguntou. Porém, nós trouxemos para cá porque, de repente, é uma pergunta de outra pessoa, pode ajudar outra pessoa, né? O que mais a gente fala? Antes das perguntas, a gente fala de quê? A sua pauta aqui não tem falando sobre o que é TK, ele não vai falar não, né? Não, deixa que perguntem. Já nos perguntaram, né? Por que TK e por que Illy? Eles mudaram porque eu sou TK e ela é a Illy, né? Agora tem uma história curta dos apelidos e tem uma história mais longa do TK, que sou eu. Isso aí fica, Deus quiser, a gente tiver umas 100 pessoas assistindo de uma vez. Aí. Com 100 pessoas a gente conta o segredo do TK. Amém. E da Illy, já pode dizer? Se você quiser, ele pode falar. Illy, I-L-Y, era o jeito que ele me chamava quando a gente namorava, né? Só que depois eu descobri, eu falei assim, Walter, você já parou para perceber que ele escrevia L-Y? Aí eu falei, é inicial de I love you. Aí ficou mais legal. Não foi intencional. Eu só fiz para abreviar Ilana. Aí ficou Illy. Aí acabou casando essa parte também. E agora a gente tá casado. O Walter, ele tem algumas páginas, né? Alguns perfis e tudo, como é que é? Bom, eu tenho a minha página oficial escritor, _Walter, _TK, onde estou oficialmente colocando os meus pontos. Eu tenho focado mais na questão cristã, com outros fatores, no caso a política também. E também a minha obra, que eu tenho escrito livros, não vem ao caso no momento. Mas tenho também 3 páginas de 3 tirinhas diferentes que eu faço, quadrinhos para internet. Uma delas é TK Illy Alinhados, que é uma tirinha justamente sobre eu e minha esposa. Tirinhas que eu faço sobre família, cotidiano, pegando as nossas brincadeiras, nossas atrapalhadas. Inclusive, se puder checar lá, a última ficou bem bacana, ela riu pra caramba. Exatamente. E não é porque veio de você, não. Ela não tá nem esperando aquela tirinha quando chegou lá. Que é o evento justamente do nosso café da manhã. Mas você fala um pouco mais Pulou alto. de rápido. Vocês estão ouvindo bem? A voz dele tá saindo? Porque eu costumo falar mais alto. Se vocês estiverem escutando, tiverem com dificuldade de escutar, me falem aí, tá certo? Enfim, essa primeira é TK Illy Alinhados, certo? A segunda é mais para quem gosta de jogos, que é Alinhados Gamer. Quem conhece esse mundo dos jogos vai se familiarizar que são personagens da Nintendo. E o terceiro é a parte mais da política, Alinhados Politicamente, onde eu faço as minhas críticas políticas sobre a questão. Um pouquinho. Que massa, depois coloca aqui, Fabiola tá falando. Tá certo. A gente pode até, quem sabe, será que dá para mostrar uma tirinha? Acho que não, né? Não dá não. Só porque... se você fosse colocar o celular aqui para o pessoal ver. Mas tem uma tirinha, não tem nos stories, né? Mas eu acho que já acabou. Mas a gente coloca, então, como é que a gente faz? Aqui, gente, na Clóvis, descrição. Né? Oi, Pastor Clóvis, boa noite. Bem-vindo, Pastor Clóvis. Pessoal, aqui na descrição, aí onde você tá vendo, no título, primeira live TK Illy Preta no Branco, aí tem o nome da página, tá? Das tirinhas, TK Illy Alinhados. Aí vocês clicam, vão lá visitar, porque tem umas tirinhas bem legais, bem bacanas. Enfim. Bem, acho interessante falar também sobre os meus canais, né? Além desses aqui, quem não conhece, ainda tem o YouTube, no YouTube, a Ilana Nascimento Music, que é onde
estão as nossas músicas, né? Que a gente está indo por esse caminho Renata? também Ela? da música. É a outra Renata, daqui de Jardim Aeroporto, que era daqui da nossa igreja. Uma querida também. Boa noite, Renata. Boa noite. Tem 5 pessoas já, ó. Que legal. São mais 95. Faltam só 95 pessoas para ele falar o segredo do TK. Bem, pessoal, o que eu queria falar com vocês nos sigam lá no YouTube, ou me siga, né? No caso, é o canal Ilana Nascimento Music, que traz as músicas, né? As músicas que a gente está tendo a oportunidade de colocar nas plataformas digitais. E graças a Deus, a gente tem conseguido colocar. Tivemos o nosso lançamento. Deixa eu falar rapidinho sobre o lançamento, né? O lançamento que foi o lançamento também do livro, tá aí espelhado. O livro Aliviando a Pressão, que é um livro que não é um livro com palavras cristãs, palavras bíblicas, mas é totalmente feito debaixo de toda a oração, de toda a dependência de Deus. O objetivo é falar sobre emoções, falar sobre pelo menos uma introdução, né, em alguns pontos importantes da área da saúde emocional, né, relacionado a pessoas que se sentem pressionadas pela vida, pressionadas pelos outros, pressionadas por si mesmas, né? Então esse livro ele tem um propósito de dar uma introdução. Ele não vem para esgotar o tema. E aí ele tem um público-alvo, que são as mulheres, mas é um livro que pode ser muito bem aproveitado por homens também. Inclusive, tinha uma menininha, de 10 anos, né, que ela tem, quase 10 anos de idade, ela falou, tia, eu posso ler? E ela levou para ler. Então, e aí foi muito legal. Então, assim, é muito legal, muito bacana, e a gente já tem ouvido alguns feedbacks aí bacanas, né? Graças a Deus. Pronto. Peraí. São uma aula de artigos definidos. O-A-O-As. Minha gente, o lançamento foi uma bênção, tá? Foi lá na nossa igreja, a primeira igreja batista de Jardim Aeroporto, foi uma bênção. E eu fiquei muito contente, nós ficamos muito contentes com a presença de todos, aqueles que não puderam ir, mas estiveram orando, muita gente participando, ajudando, então realmente temos muito que agradecer. O que eu gostaria também que a gente falasse, né, para o primeiro dia, falar um pouco sobre a pergunta que foi feita. Vocês vão ver que perguntas interessantes. Deixa eu ver aqui. Você quer que eu escolha uma ou você escolhe? Fica à vontade. A gente está vendo aqui no computador a pergunta que a gente recebeu por WhatsApp e a gente vai mostrar para vocês, e a gente quer que vocês também possam escrever, podem participar colocando a sua resposta. Mas a gente vai passar para vocês a pergunta e o que foi que nós falamos, né? Bora lá. A primeira pergunta que eu vi aqui, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha nem pensado por esse lado. Deus não gosta da gente e por isso a gente tem que falar com Jesus como intermediador? Como eu disse, eu nunca tinha esperado uma pergunta assim. Bom, se alguém nunca pensou nisso também como eu, ou já pensou e se inquieta com isso, vou dizer o que eu acho a respeito. Que tem que falar primeiro a questão de que Deus, segundo a palavra de Deus, Deus se manifesta em torno de 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele é um Deus só. É um negócio muito complicado para entender, nós humanos entendemos, mas mesmo na minha infância o professor meu me explicou como se fosse o triângulo. O triângulo tem 3 lados, ele tem 3 vértices, mas ele é uma figura só. Então seria uma aproximação bem assim grotesca de como seria a Trindade. Mas é muito mais que isso. Eu não sei se o pessoal está familiarizado com a biologia, né? Tem um termo chamado simbiose, que é quando vários seres, pelo menos 2, eles se agrupam juntos e formam um único ser. Um exemplo disso se não me engano, a caravela. Sabe aquelas águas-vivas que nas praias tem, que é tipo um saquinho com uns tentáculos que queima pra caramba? Pois bem, aquilo ali não é um só ser. Ele tem mais de um ser ali, se não me engano. Um ser, aquelas tentáculos parece que é um ser, aquele saquinho dele é outro. Então seria uma forma de encarar Deus. O Deus são 3 pessoas divinas formando uma única divindade. Dito isso,
Deus se agrupa de uma forma onde tarefas são divididas. Você vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você percebe que Deus Pai, ele é chamado de Senhor e geralmente ele se revela às pessoas nunca se mostrando. No máximo é uma luz ou se materializa na forma da pessoa. Enfim, ele não aparece. Tanto é que o pessoal diz que Moisés seria o único que teria visto a Deus, né? Enquanto que o Deus Filho, Jesus, no Velho Testamento, ele aparece como a figura do anjo do Senhor. Você vai, em cada trecho que você vê anjo do Senhor, você pode preparar que não é um anjo qualquer. É um anjo, inclusive, que recebe adoração. Ele apareceu, por exemplo, para Sansão, os pais de Sansão, quer dizer, antes de ter o filho. Ele estabeleceu que ele ia ser um nazireu e tal. E dá para ver claramente que ele era Deus, que ele aceitou um sacrifício e depois subiu. E eles mesmos clamaram, nossa, poxa, vimos a Deus, vamos morrer. Porque eles tinham essa visão, esse medo de que se vissem a Deus, eles iam morrer. Mas o anjo do Senhor era uma forma de Deus aparecer às pessoas, mas sem que as pessoas sofressem risco de vida. Porque ele estava de uma forma mais humanoide, podia se dizer, né? Coisa que o Deus mesmo, Deus Pai, uma forma mais divina, mais incompreensível, que nem o próprio Moisés viu. Moisés disse que queria ver a face de Deus e disse que só mostrou pelas costas. Eu não gosto meio estranho que Deus tem costas, mas vamos aceitar isso aí também, seria uma outra dúvida. Então, o Deus Pai estaria lá em cima, mais transcendente, o Deus Filho aparecendo como anjo do Senhor, fazendo coisas na Terra, muitas vezes materializado como se fosse um ser humano, mas obviamente não é. E o Espírito Santo você vê em momentos específicos como o Espírito do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que Sansão, o próprio Sansão, o Espírito do Senhor entrava nele, é por isso que ele tinha toda aquela força. O Espírito do Senhor também entrava em Davi quando ele tocava, e aliviava Saul quando ele estava bem perturbado, né, pelo espírito imundo lá, que fazia ele ficar bem raivoso e violento. Então há essa divisão. Enquanto que Deus vem lá de cima, o Deus Filho como anjo do Senhor agindo aqui embaixo, e o Espírito do Santo entrando nas pessoas, fazendo determinadas coisas. O Novo Testamento não foi diferente, não deixou de ser diferente. A diferença é que Jesus veio como um homem mesmo. Não foi mais anjo do Senhor. Você não vê mais a figura do anjo do Senhor. Jesus veio e criou a ponte entre Deus Pai e o Espírito e o homem, né? E o Espírito Santo já ficou aqui para ajudar. Então não tem absolutamente nada a ver que Deus Pai, Deus odeia a gente de forma alguma. É porque Deus Pai, por ser como se fosse a base, eu não diria, é o topo da hierarquia. Como a Trindade criou uma hierarquia, onde todos eles são Deus, mas você percebe claramente o próprio Deus Filho prestando graças a ele até para mostrar como a gente tinha que fazer. É uma coisa assim um pouco complicada na teoria, mas na prática é mais ou menos por isso. Há uma hierarquia, mas todos eles formam a mesma organização, o mesmo organismo chamado Deus. Assim como o meu cérebro, eu tenho mais chances de sobreviver se meu coração for ferido do que o meu cérebro. Você destruir o teu cérebro, morte cerebral, acabou. Só um milagre de Deus te salva. Agora, um infarto, por mais que ameace a sua vida, você pode sobreviver a ele. Então, assim, seria o meu sentido. O cérebro, o coração e algum outro órgão vital, mas que existe uma hierarquia de valor entre eles e de função também. Então, seria mais ou menos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E o Deus Pai, como eu falei, ele é transcendente. Então, existe uma ligação para ele que antes não existia facilmente, agora com Jesus existe. Então, com Jesus a gente age diretamente, ainda tem o Espírito Santo dentro de nós, cada pessoa que aceita, para ajudar a nos comunicarmos com Deus. Então, seria a resposta disso. Deus nos ama tanto, na verdade, que ele fez ele pegou uma parte dele, colocou aqui embaixo. É um negócio bem assim, que faz pensar muito. Imagina imagine se você sendo Deus, você é um ser invulnerável, você não sente dor, você não sente nenhuma adversidade, você não precisa ter necessidades físicas, fome, sede, cansaço, e você decide, não, eu vou pegar uma parte de mim, virar um ser humano frágil, que pode se ser ferido, que pode ser morto, que precisa comer, beber, porque quando Jesus veio ao mundo, você podia reparar que Jesus comia, Jesus dormia, Jesus fazia tudo normalmente. Jesus tinha os poderes divinos, mas ele agia como homem. Ele agia totalmente como homem. A Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, porque literalmente ele agia como ser humano e ele vivia como ser humano. Então imagine isso. Não só isso, como ele experimentou a morte. Imagine, você é Deus, mortal, não, vou experimentar a morte. Mesmo que, ele pode voltar depois, beleza, mas pelo amor de Deus, a morte deve ser a pior dor que existe, principalmente como ele morreu, né? Então já vê o nível do amor de Deus desse que existe. Ele saiu da sua redoma totalmente invulnerável, para se tornar vulnerável como nós seres humanos. É
Muito tremendo isso, gente. É muito legal. É interessante que eu vou mostrar para vocês como foi que a pessoa perguntou. A gente não vai citar o nome, né? Porque a pessoa me autorizou a falar, mas enfim. Ela colocou assim: oi, Ana, eu tenho umas dúvidas iniciantes, mas que tenho vergonha de perguntar a outras pessoas. Eu vou colocar aqui. Então a primeira foi essa que Walter respondeu. Deus não gosta da gente e por isso a gente tem que falar com Jesus como intermediador. E essa resposta de Walter ela já é suficiente. Mas eu queria dizer para vocês um pouco do que eu falei para ela. A primeira coisa que eu falei foi: que linda, né? Se eu que sou humana acho linda a sua sinceridade em perguntar coisas tão profundas e que muitos considerariam uma profanação, imagina Deus vendo seu coração sincero, o quanto de amor e carinho ele não deve sentir. Sem contar no desejo de lhe responder uma a uma de suas perguntas. Cada uma seu tempo. Essa parte não precisa nada. Eu disse que eu ia perguntar, responder aos poucos. E realmente eu passei um tempo para poder responder. Orei para Deus poder me dar direção. Porque era muito sincero, né? E é uma coisa legal, né, Walter? Que as pessoas possam se sentir... Tá pensando essa bolinha aqui da lâmpada, então vou tirar o óculos. É muito importante que as pessoas possam ter essa liberdade de perguntar pra gente. De colocar as dúvidas. Às vezes as pessoas têm perguntas capciosas, cabulosas, aparentemente, né, desrespeitosas, como por exemplo, Deus não gosta da gente, né? Então, mas é tão bom que elas possam dizer isso, porque às vezes vai ficar na cabeça delas e se não tiver uma pessoa para responder, elas vão ficar com aquilo e é onde o inimigo engana essas pessoas, né? Então, primeiro, eu quero até deixar essa palavra aqui para você. Talvez você se sinta, alguém faça uma pergunta cabulosa para você, ou você tenha uma dúvida cabulosa e você fica assim com vergonha de falar. Mas olha, é aquela coisa, já passou pela sua cabeça, então Deus já sabe que você tem essa dúvida. Então, a melhor coisa é você poder perguntar. Perguntar ao próprio Deus. Já teve vezes, amor, não sei se aconteceu com você, mas já teve vezes de eu falar assim: Deus, o Senhor existe mesmo? Sim, quem nunca? Não sei vocês. João Batista foi lá, né? Mandou os discípulos. João Batista fez o seguinte: depois de ele ter dito, chegou no batismo, né? Dizendo: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Recebeu o sinal da pomba na frente dele, onde as 3 pessoas da Trindade apareceram. O Jesus, o Filho estava presencial na frente dele, o Espírito Santo desceu com pomba, e Deus Pai falou de cima: esse é o meu filho amado que me comprado. Deu os 3. Aí depois passou anos, ele nem foi pessoalmente, ele mandou o discípulo falando: Jesus, você é aquele que eu estava esperando ou devemos esperar outro? Depois de todas as provas, né? Então, lembre-se disso antes de você pensar que você não está com fé. Porque se João Batista não tinha fé, imagine não. Aliás, eu acho que uma prova de fé é perguntar isso. Por exemplo, essa pessoa, essa menina que fez essa pergunta, ela mostrou fé. Porque a verdadeira fé, ela quer saber, ela questiona. Aquela fé que não se permite questionar é porque ela é muito frágil. E as pessoas têm medo de perguntar e descobrir que não acreditam. Então, quanto mais você puder perguntar, é melhor. A questão, para mim, não é nem questão de fé, minha querida. A questão é de você poder questionar para esclarecer. Porque existe o questionamento que você faz para entender melhor uma coisa, para que você realmente possa trabalhar com aquilo, seja o que for, ou aquele questionamento maldoso que é feito para desestruturar. Essas perguntas, mesmo que alguém por aí, não o caso da nossa irmã, com certeza perguntou com sinceridade, mesmo que sejam maldosas, Deus entende a pergunta. E curioso Deus, de novo, soberano, Deus invulnerável, etc, etc, dono de todas as coisas. Ele não se ofende com questionamentos. Se você duvidar dele, ele não vai se ofender de você. Uma das coisas que Deus mais detesta é você ter uma falsidade. Até porque ele vai vir por trás da sua falsidade. O pessoal fazia várias perguntas a Jesus. Jesus respondia. Agora, quando alguém às vezes chegava até puxando o saco, mas Jesus sabia que era outra coisa, dizia: por que me tentais? Diferente, né? Jesus fica muito chateado. Eu vejo 2 coisas que entristeciam Jesus: ingratidão e falsidade. E principalmente porque as 2 ele podia ver facilmente. Chegaram 3 pessoas aí.
rapidamente aqui. Suelen Nascimento. Suelen Nascimento. Anjinha, quem é Anjinha? A Ângela, lá do Rio de Janeiro. E Javier. Nossa amiga querida. Ângela, você... Ah, não, quando ela foi lá, ela veio nos visitar, você não tinha ido lá na casa da mamãe, né? Pra ver? Ah, sim. Javierzinho. Será que é irmão de Renan? Não sei, mas bem-vindo mesmo assim. Bem-vindos a todos. Então, assim, isso aí talvez já fosse uma outra pergunta, mas você pode sim questionar Deus. Você sendo... O que mais aí? Jerry Aldo Fernandes. Acho que é o nosso vizinho. Ah, bem-vindo. Olha aí. Gente, diga aí, porque a gente não tá sabendo. A gente tá atirando aqui, dizendo que é fulano. Quem quiser se apresentar se for aí vocês, para nos ajudar, fala aí, sou eu. Para ajudar a gente a não pagar mico tentando identificar vocês, fica à vontade aí. Mas deixa eu falar aqui a minha parte da Renata. Como é? Quem? Da Mônica. Da moça aí. Da moça, tanta gente que eu não... Enfim, que está aqui. Pronto. Boa noite, casal. É você mesmo que a gente está pensando? Ah, agora o povo está respondendo. Estão vivos. E a gente? Senão a gente fica pensando que são números aqui aleatórios. Foi que o pessoal entrou só pra gente ficar feliz e depois saiu. Gente, vocês estão entrando e estão saindo, deixando a gente aqui. Olha, Mona Lisa. Bem-vinda. Olá, Mona Lisa. Que coisa boa você aqui. Cadê Matheus, Cristina? Um beijo pra vocês. Ah, ele fez assim. É ele mesmo, meu vizinho. Entendemos. Pronto, então nós vamos voltar aqui pra pergunta. Gente, pra vocês que estão entrando agora, uma pessoa perguntou o seguinte: Deus não gosta da gente e por isso a gente tem que falar com Jesus como intermediador? E Walter deu a resposta dele. E eu já falei com a menina, né? E Você não chegou a responder ainda não. Vamos lá, vou falar com você. Aí. É porque eu mandei por áudio, né? Se tivesse escrito, eu lembrava que foi que eu disse. Mas eu acredito que tem bem a ver isso com o que Walter falou. Primeiramente, é prova de amor, né? Mandar Jesus como intercessor é prova de amor e não que não gosta da gente. Agora, o pecado realmente nos afastou, né? E eu falei para ela, tudo como diz a Bíblia, né? O plano de salvação. O pecado nos afastou de Deus. E Deus, se fez homem, exatamente como falou, se fez homem. A gente não combinou as respostas, ele não viu minha resposta, eu não sabia a resposta dele. Mas o que ela perguntou, gente, é o cerne do Evangelho. É o cerne do Evangelho. E é por isso que é tão bom as pessoas perguntarem, porque você tem como falar. Então, assim, a intercessão de Jesus foi um ato de amor, porque senão a gente não tinha como se aproximar de Deus. Letícia? Então, Letícia! Boa noite, Letícia. Bem-vinda. Então, é isso aí. Jesus se tornou nosso mediador, por quê? Porque como pecadores, extremamente pecadores, que o ser humano fez a opção por desobedecer a Jesus, a Deus lá no Jardim do Éden, então ficou uma distância, né? Como é que é isso aqui? Um abismo entre o homem e Deus. Então, a intercessão de Jesus foi justamente Deus se fazendo um homem para alcançar-nos, para poder estar comungando conosco no nosso pecado, na nossa humanidade. Não que ele pecou, mas ele veio como carne, habitou entre nós e foi o caminho de volta para Deus. Então, jamais ser por não gostar, mas simplesmente uma prova de que nos ama. Né? Vamos pro próximo? Ainda dá tempo. Dá. Gente, eu sei, o óculos fica assim, tá? Vocês desculpa aí. Eu não tirei aqui porque senão eu ia ficar assim o tempo todo. Você vai por ordem? Vamos, né? Essa segunda aqui, inclusive, eu meio que respondi. A pergunta é a seguinte: Deus é Jesus, mas só se fala de Jesus nas músicas e textos. Eu sei que são a mesma pessoa, mas me parece pessoas diferentes, sabe? Sim, são pessoas diferentes, mas é o mesmo Deus. Olha, sabe uma coisa que eu... Gente, eu não vi isso como teoria. A gente tem um pastor aqui. Pastor Clóvis, não nos abandone. Viu? Não nos abandone. Não sei se pastor Paulo, meu pai, tá por aí também. Né? E cada um de vocês pode falar, gente, responda aí, tá? Responda aí. Mas não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Tem uma teoria, não há uma teoria sobre isso, mas é algo que eu penso. Tá? Então, se eu estiver errado, eu posso estar errado. Mas eu acredito que é uma forma que nos ajuda a entender.
Já houve pessoas, eu já vi pessoas comparando Jesus, Pai e Espírito Santo como a água, os estágios da água. Vaniliana, boa noite, muito prazer, seja bem-vinda. Bem-vinda. Então eu já vi pessoas comparando a Trindade com os estágios da água. Então é como se fosse o estágio sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, o sólido, no caso o gelo, né? Líquido, a água, né? Mas na porção mais comum que a gente conhece, e o gás, o gasoso, né? O vapor. Então, são 3 estados diferentes de um mesmo elemento que é a água. Eu achei bem interessante essa forma de pensar. Mas o que me vem à mente? Simplesmente o que a filosofia, a psicologia também utiliza, que é a ideia do corpo, alma e espírito. Se você parar para pensar, nós somos corpo, alma e espírito, embora existam aqueles que defendem que o homem é só corpo e alma, né? E alma e espírito é a mesma coisa. Eu, particularmente, acredito, e isso me ajuda muito no entendimento da psicologia, a forma até de alcançar uma pessoa no tratamento, é considerando essas 3 áreas diferentes. Então, o corpo físico, a matéria, a alma, que é onde ficam a sede das emoções, das vontades, né? E o espírito, que é a área da gente que habita, que se interliga com o divino, o transcendente. Então, nós somos essas 3 coisas. Por exemplo, às vezes existe uma doença, você está, você está com uma doença crônica, uma doença crônica que é do corpo, que causa alguns desconfortos na alma, porque você acaba ficando abatido, depressivo com aquele sofrimento, com aquela dor, e aí você fica depressivo, e muitas vezes você começa de repente a enfraquecer na fé, porque você começa a questionar a Deus por aquela situação. Então observa que são 3 áreas diferentes. E todos nós podemos sentir em nós que há uma interligação entre essas 3 áreas, mas cada uma delas tem uma função diferente, mas todas elas são parte de nós. Então, quando eu penso no corpo, na alma e espírito, eu consigo entender o que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enquanto áreas de um mesmo Deus que tem sua função, sua manifestação e sua delimitação. Porque o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm diferentes funções e eles também tiveram, até na história da Bíblia, né, na história da humanidade, eles tiveram cada um seu tempo de manifestação, né? O Deus Criador, os 3 estavam lá no início, tanto que Gênesis diz, façamos o homem a imagem e semelhança. Você vai ver aí o Deus Criador na dispensação inicial, o que tem na Bíblia, né? Depois você vai ver a Jesus Cristo vindo no Novo Testamento, uma outra face de Deus, uma outra função divina, uma outra parte divina. E depois da morte e ressurreição de Jesus vem o Espírito Santo. Então eles estavam todos trabalhando juntos, mas cada um teve o seu tempo de manifestação específico, mas trabalhando juntos. Assim é conosco. Quando eu estou com uma dor emocional, eu estou vivendo aquela parte emocional, mas eu ainda sou corpo e ainda sou espírito. Faz sentido para você? Faz. Inclusive eu pensei uma analogia com Deus, com essas 3 partes do corpo que você falou. Corpo, alma e espírito. Deus Pai seria o espírito, transcendente, mundo espiritual. O Espírito Santo seria a alma, porque ele age dentro. E Jesus, encarnado, tanto como anjo do Senhor e como encarnado, ele é o corpo. É isso aí, é exatamente. Pensei nisso enquanto ela estava falando. Mas é essa a ideia, que são essas 3 diferentes manifestações e por isso para mim é a coisa mais verdadeira, assim, mais... Mas eu não vi ainda na teologia, eu não vi, minha gente, porque eu não fiz teologia, eu fiz seminário, mas não foi teologia.
Ai, olha a Fabíola dizendo top. Eu não vi, mas olha, vocês que têm, assim, conhecem livros de teologia, por favor, me ajudem se isso já está escrito lá. Acho que o Se pastor não, Cláudio vou está escrever. quieto. Acho que o pastor Cláudio está quieto ou porque está concordando demais ou porque está com medo de fazer a gente passar vergonha. Ó, Ilka entrou, Ilka é seminarista também. Ilka, me fala aí. Mas ela não pegou nada que foi falado. Não pegou. Gente, volta depois, quando terminar aqui, volta essa live. Então, assim, eu acho que uma pergunta, uma resposta realmente serviu para as duas perguntas. Alguém de vocês quer acrescentar ou quer perguntar? Dúvidas, comentários, sugestões, respostas diferentes, concordância, discordância, o que tiverem aí. Se vocês não estão dormindo no teclado aí. Agora. Se vocês estão dormindo aí, ouvindo a gente. Ilka entrou agora. Ilka tem uma pergunta bombástica aqui, mas a gente está tentando responder, né? Que a gente recebeu. Graças a Deus a gente já respondeu para a pessoa. E enquanto isso, deixa eu só falar para vocês, pessoal, por favor, nós estamos em live de oração. Nós já vamos começar quinta-feira agora. Então, nas terças, 20 horas, nesse mesmo horário, a gente vai estar junto aqui respondendo perguntas, conversando com vocês. A gente tem muitas coisas na pauta, mas a gente não quer só trazer... Ela falou, não tem como dormir. Obrigado. Primeira, Cristina. Letícia falou, dormindo não, kkk. Obrigado aí. Eu pensei ficar tão quietinho, não sei se está Vocês prestando estão muito quietinhos, né? Aí lembrando para vocês que toda terça-feira, enquanto Deus nos permitir, nós vamos estar aqui às 8 horas, tá? Tragam também perguntas. Vai ter dias que a gente vai chamar vocês, tá? A gente vai mandar o convite, vai pedir para vocês entrarem aqui. E vai ter terça-feira à noite em que nós vamos trazer vocês para pessoas específicas, né? Nós vamos convidar antes. Daí a gente vai sair chamando você aí sem saber. Mas a gente vai chamar você para fazer entrevista. Sabe quando eu fazia o Vidas que Inspiram, que eu trouxe pessoas maravilhosas, eu trouxe Pastor Cláudio, trouxe Fabíola, né? Teve muita gente maravilhosa que veio aqui, ainda tem muita gente pra gente trazer. Então, uma terça-feira a gente vai fazer essa dinâmica aqui de bate-papo, e na outra a gente vai trazer pessoas especiais aqui pra falar, tá bom? Inclusive alguns de vocês que estão online, a gente vai procurar vocês, tá? Pode pegar as pessoas mais leais aí ao quadro. Não vão embora não, fica aqui com a gente. E aí, lembrando para vocês que na terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui, tá certo? Mas na quinta e no sábado, Almir de Lourdinha. Almir Lourdinha, daqui da frente. Almir de Lourdinha. É porque tá dizendo que é Almir, mas tá de Lourdinha. É porque eu estou falando outra coisa. Almir de Lourdinha. Certo. Desculpa. Almir de Lourdinha. Agora eu entendi. Bem-vindo aí, vizinho. Desculpa, gente. Foi por causa dele, sabe? Dessa cortada dele aí. Mas, boa noite, Almir. Também estou na live. Aê! Então tá. Então, Lourdinha que tava aqui, na verdade, era o Almir, que é o esposo dela. Ou é ele teclando e os dois assistindo, ou é ele usando a conta da esposa. É isso aí. Não só como a gente, então tanto faz. Então tá bom, seja bem-vindo, viu, Almir? Obrigada por estar aqui. Eu tava indo, era do jeito que ele falou, mas tudo bem. Quer ler outra pergunta? Sim, só lembrando que quinta-feira e sábado pela manhã, 7h30 da manhã, a gente volta com as lives. E as lives de oração agora vão ter o tema, quero ver se você sabe. Porque meu esposo devia saber, né? Duvido que sabe. Não sei. Ou não lembro. Não tá nem aí. Faz enquanto eu tô dormindo. Olha, gente, o tema atual, o último tema foi adoração. Olha quem entrou! Andréia! Andréia? Aquela Andréia? Andréia. Bem-vinda! Boa noite, Andréia. Então, gente... 10, viu? Epa, 10 Olha pessoas. aí. Faltam quanto? 90. Faltam 90 para ele contar o porquê que é TK, tá, gente? Então, pessoal, olha... Lembrando para vocês que o último tema das nossas lives de oração foi em outubro, foi adoração ao único supremo. Mas vocês sabem o que a gente está querendo dizer. E agora a gente vai fazer até 31 de dezembro, com a graça de Deus, nós vamos fazer as lives pela manhã, que o tema é
Ih, meu Deus. Até ela esqueceu de falar de mim. Gente, a perseverança dos santos, baseada em Apocalipse, tá certo? É isso aí, ó. André tá falando, boa noite! Boa noite. E Cristina, Tereza Cristina. Ah, Tereza, Cristina. Cristina de Mateus, de Mona Lisa, Laurinha. Sim. Boa noite, que coisa boa vocês aqui. Então pronto, o nome Gente, eu acho que eu falei tanta coisa junto, deixa eu voltar aqui. Toda terça-feira, às 20 horas, se Deus permitir, aqui estaremos fazendo esse bate-papo e quinzenalmente vai ser os bate-papos e vai ter também as entrevistas com vocês. A gente vai trazer alguns de vocês aqui pra gente conversar. Pensei que você já tinha ficado empolgado e disse que ia ser toda semana agora, gente. Mas você vai estar aqui também. Aí eu já fazer as entrevistas e tudo. Tá bom. E quintas Dezembro e sábados. Amém. Amém. E quintas e sábados, pela manhã às 7h30, nós vamos ter as lives de oração com o tema A Perseverança dos Santos. Lembrando, pessoal, que como a gente falou no início, o objetivo principal é utilizar mesmo as redes sociais, usar tudo que a gente puder, redes sociais, música, que é algo que Deus também está particularmente, Deus também está me chamando muito para isso. Coloquem músicas, cantem, produzam material, para que o nome do Senhor seja proclamado. Nós não sabemos até quando teremos liberdade, não sabemos o que vai acontecer no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Então vamos colocar, vamos encher, né, as redes sociais, que é esse instrumento que Deus nos deu para proclamarmos. Por isso eu quero chamar vocês também para estarem participando disso aqui. Tá? Alguns de vocês receberam um convite meu para fazerem pequenos vídeos com a música Vem que está chegando o Natal. Gente, isso daí é outra estratégia. Vamos colocar músicas, vamos louvar ao Senhor, vamos levar alegria para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer enquanto há tempo, tá? Dá tempo de mais uma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que o pessoal tá querendo que venha mais coisa aí. Então vamos para a pergunta. Eu li essa 3 logo aí, que nem parece uma pergunta, na verdade, é mais uma afirmação. Ei, mas essa aqui é forte. Olha só essa é forte. O nível da sinceridade. Se segurem. Ela disse assim, eu me sinto uma marionete e sinto que é um certo capricho de Deus ter nos criado e nos feito para adorar Ele. Por mais que eu já tenha ouvido que Ele não precisa disso. Eu já pensei um pouco assim também. Eu lembrei de uma coisa que você já falou. Mais uma vez eu digo, gente. Ilka quer participar do vídeo aí. Eu quero participar, hein? Do vídeo. Pronto, já vou mandar pra você, viu, Ilka? Quem mais quiser que não tiver recebido, mandem pra mim, gente. É um trechinho da música Vem que está chegando o Natal, da Aline Barros. Tá? Você coloca um playback de fundo e você canta e grava, manda pra mim que a gente vai fazer um mosaico de louvor. E se Deus quiser, a gente vai estar aí liberando nas redes sociais para as pessoas cantarem, louvarem e se preparar para o Natal. Mas voltando para a pergunta. Eu penso da seguinte forma. Eu acho que esse tipo de questionamento parte de uma estratégia um pouco errada de muitas igrejas, de colocar, como eu poderia dizer, uma luz muito excessiva em adoração. Como se o ser humano se resumisse a isso. Como se Deus chegasse para você, seguinte, você me adora, acabou, você não faz mais nada da tua vida. Aí peca, por exemplo, pelo fato de que a adoração é uma coisa já abrangente por si só, mas a pessoa vai pensar que é uma coisa pequena. E também ignora as outras coisas que indiretamente adoram, mas que não são necessariamente adoração, e a gente também faz aqui. Então, assim, todos nós estamos aqui por uma causa. Eu acredito piamente nisso. Se nós temos uma vida nessa terra, se Deus nos dá fôlego de vida, é porque nós temos coisas a fazer aqui. Uma delas é que a gente ser luz dele, a principal. Mas também tem coisas, cuidar da sua família, você também ter um desfrute nessa vida. O próprio Salomão, o pregador em Eclesiastes, falou que nessa vida
coisa que você tiver que fazer debaixo do sol, curta a vida com mulher da tua mocidade, produza, consuma os frutos do seu trabalho. Isso aí são coisas que Deus nos dá também. Toda essa existência na parte que não é pecado, você desfrutar de um bom livro, uma praia, uma lagoa, no meu caso que eu gosto mais de lagoa do que praia, ela gosta mais de praia. Você ter animal de estimação, várias das coisas dessa vida também são coisas para nós. São presentes que Deus nos deu. Então, a vida não se resume a isso. Agora, é a maior porção do cristão, mas não porque Deus criou lá o fantoche, que eu quero lá, me adore. De jeito nenhum. Porque é o contrário. Deus nos criou seres com um certo livre-arbítrio. E na gratidão da gente entender que Deus, lembre-se que eu falei no início da live, Deus saiu da posição da redoma de invencibilidade e vulnerabilidade que ele tinha, não podia sentir dor, ter sofrimento, sentir fome, sede, virou um humano frágil como nós e morreu. Se experimentou a morte, o Deus verdadeiro experimentou a morte. Então, nesse tocante de tudo que Deus fez por nós, a gente é extremamente grato. Por isso adoramos. Assim como também adoramos num sentido bem menor, reverenciamos a autoridade constituída, desde que ela seja realmente uma autoridade. No caso, Deus é a autoridade suprema. Então, é na questão do reconhecimento da posição de Deus e a gratidão por tudo que ele fez por nós. Então, é neste sentido. Então, não sei se alguém aqui já chegou a pensar dessa forma. Eu também já chegou a me incomodar um pouco. Mas nós somos muito mais do que isso. Tá falando aí? Irmã Áustria, boa noite. Ela tá falando, casal abençoado. Olha que o pastor Cláudio falou, eita! Será que foi o assunto que eu escolhi? Essa foi a pergunta. E Mona Lisa botou, vou fazer com Laura. O vídeo. Vamos ficar esperando, hein? Vai ser muito fofinho, então. Pode falar aí. Aqui, ó, muito bem colocado, Walter. Trata-se de viver a cosmovisão bíblica em todos os aspectos. Eu sabia que o pastor Cláudio ia me entender. O pastor Cláudio ficou muito quietinho nas outras respostas, viu? Se a gente tiver falado errado, vai falando aí. Acho que ele ficou com medo de a gente pensar que ele estava calado para não nos constranger. Porque também, às vezes, a gente não vê as mensagens que estão embaixo. Mas eu tô acompanhando tudinho, bem. Mas uma coisa muito legal aqui nisso, que eu vou falar um pouquinho do que eu disse para ela também. Esse conceito de adorar também é muito equivocado. A gente, como ele falou, como o Rob falou. A gente pensa que adorar é aquele negócio que você fica o tempo todo assim, né? Aquela ideia de adoração que as pessoas têm, que é você estar de joelho o tempo todo, colocar, como algumas religiões, o pessoal bota o paninho ali, bota o rosto no chão e tudo. Não é isso, não é necessariamente isso. Esse tipo de adoração, né, se for genuíno, se for verdade do fundo do coração, é uma das expressões corporais sobre a adoração. Porque o que é adoração? A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Ou seja, experimentar da glória do Senhor, vivenciar, papai. Agora é meu sogro. Bem-vindo, meu papai. O pastor tá falando, amo vocês. Também amamos você. Pastor Clóvis. E o papai também entrou aqui, o meu pai também entrou aqui. Então, assim, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, mas o que é experimentar a glória e a adoração? Você tem que ter experiência com Deus. Porque quando você tem experiência com Deus, quando você vai conhecendo quem é Deus, quando você vai vendo a natureza. Hoje eu fiz uma história aqui, que eu estava falando com minha prima, e vi aqui o entardecer, e ficou, parece, pode ver no meu história, ainda tem. Parecia assim que Deus tinha pintado, assim, de dourado, de uma coisa mais linda o céu. Então, a própria natureza, você olha e você fica assim, que isso, sabe? E quando você se relaciona com Deus, esse Deus que cria, esse Deus que faz, esse Deus que age na sua vida, esse Deus que enviou Jesus Cristo. Então, isso vem para dentro de você e retorna para Ele como adoração. E aí, é por isso que para adorar a Deus tem que ter vida com Ele, tem que ter... O que Deus mais quer não é o ato da adoração, é a experiência com Ele. Porque a adoração vai ser a consequência. Se você chegar perto dele, é por isso que Deus quer a gente perto dele. Não é para você ficar o tempo todo... Não é isso. Ele quer se manifestar na tua vida, para que você veja quem é Ele. Tudo que Ele tem para fazer na tua vida.
E quando você vê ele fazendo na tua vida, você vai começar a adorá-lo. Entende? A adoração, ela vai ser a consequência da experiência. O que Deus quer com a gente é experiência. E na experiência você vai adorando. E aí entra a cereja do bolo. Gente, é na adoração, que é a reação daquilo que Deus faz na tua vida, que você encontra o sentido de viver. É como se... Aí, porque você foi criado para isso e encaixou. Porque você entendeu quem é Deus. Você entendeu quem é a origem das coisas, o destino e o caminho entre a origem e o destino é Deus. Então tudo fechou. Você encontra o sentido da vida. Tua alma vai responder, vai reagir. Através de uma música, através de um ato que você faz para alguém, através de uma palavra de gratidão a ele. Então a adoração é isso. Não pode ser marionete justamente porque uma marionete ela não reage. Ela só faz porque ela está programada para isso. Mas você e eu vamos adorar voluntariamente à medida que a gente vai conhecendo ele. E vai se encantando com esse Deus maravilhoso, né? Ou mesmo no sofrimento. Você o adora porque você vê ele ali junto com você também. Então a tua alma, que já está programada para isso, ela reage, né? E assim você adora. Mais pessoas, né? Araquém Oficial e Colombo. Ah, no Araquém. Colombo, _ Mada. Gente, os dois seguindo aqui, só que eu tô sem o. Ele ainda tá com... Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, viu? Se pudesse identificar aí, seria legal. Opa, meu sogro respondeu aí. A minha resposta é: nós fomos criados para glorificar a Deus. Ele criou o universo, a terra, os animais, vegetais, mas o homem foi criado para adorar a Deus. É isso aí. Nós somos criados para isso. Mas nós não somos marionete, por quê? Porque a adoração tem que ser voluntária. É por isso que tem um monte de gente que não adora. Porque não tem experiência com ele, não quer saber dele. Então, nós fomos criados, mas nós só vamos fazer aquilo para o qual nós fomos criados se a gente tiver experiência com ele. E aí é voluntário no sentido de que é uma escolha que você vai ter. Se você se aproximar dele, você vai conhecê-lo e você vai estar adorando. Então, nós fomos criados para isso, mas só fazemos se conhecermos. E é por isso que quando você o adora, você encontra o sentido da sua existência. Você foi criado e você realiza e ali você vai. E a adoração não é só cantando, como eu falei anteriormente. Tudo que você fizer no seu trabalho, como um cidadão na sociedade, como um pai, como uma mãe, esposo, filho, irmã, profissional, uma pessoa na igreja, um ministério na igreja, tudo que você fizer em resposta a isso é adoração verdadeira e Deus recebe. Camila botou, concordo, amém, concordo com meu pai, acho que é isso. Lembrando que disse John Piper. Oi. Não, acaba de ler aí. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos neles. Tu tava me chamando por quê? Não, é porque a live do Instagram avisa quando tá acabando ou ela acaba do nada? Porque a gente tá dando quase 1 hora. Não, nenhuma das duas. Ela não tá avisando e nem acaba do nada. Na verdade, ela tá liberando. Ah, legal. Então dá pra ficar uns 20, 10 minutos. Não, senão o povo cansa. Não vamos... Se o povo cansar, não volta semana que vem. Tá cansativo? Tá cansativo aí ou tá dando pra não ficar com sono ainda? Ana Micaele aí. Ana Micaele, seja bem-vinda. Quando tivermos uma verdadeira intimidade com Deus, sentiremos prazer em adorá-lo, jamais nos sentiremos como marionetes. É isso aí. Juntando com o que o pastor falou aqui também, que eu não falei. Você falou, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A questão esse caso com o que eu falei antes, porque Deus, ele permite ser questionado. Uma marionete não pode questionar o seu mestre. Por isso eu não gosto muito... então vou fazer mais coisa em homenagem a Micaele aí. Micaele falou, cheguei no fim hoje, kkk. O pastor Cláudio tá dizendo pare não. Pare não. Tá, vamos esforçar. Não enjoe não, porque se vocês enjoarem, aí semana que vem não vem mais. Enjoa, já falou tudo que era pra falar. A gente vai fazendo variedade aí. É porque... Eu até perdi o fio da minha... Ah, sim. A marionete, você mexe ela e ela move
a pessoa que está controlando ela faz e acabou. Se marionete não tem vez, não tem voz, enquanto que nós temos voz. Deus permite nossos questionamentos, permite nossas dúvidas, Ele sacia as nossas necessidades e Ele nos permite também desfrutar do mundo de forma lícita. Então não há como sermos marionetes. Marionete é quem está do lado do diabo, porque ele promete todos os prazeres, tal, mas você vira escravo dos seus pecados, e enquanto isso ele está te levando para o abismo. Então, esse aí seria um marionete para mim, não Deus. Deus liberta, Deus não escraviza. E é interessante porque a pessoa que adora ao diabo, a qualquer coisa que não seja Deus, né? Ela nunca vai encontrar satisfação plena porque ela não foi programada, tipo assim, ela não tem o DNA, como canta o Nani, que tu não gosta dessa expressão, mas é no DNA da gente espiritual, da nossa origem, não tem adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, acredito que... Isso aí é no seguinte, você pode reparar que da pessoa mais ateísta até o maior fanático de qualquer coisa que você possa imaginar, todo ser humano, ele requer, dá para perceber que ele tem uma necessidade do divino. Aqueles que não aceitam a Deus, sua existência, por qualquer motivo que seja, não é que elas não veem a necessidade do divino. Por algum motivo elas não acreditam, porque não foram convencidas, ou aqueles que são mais raivosos, porque tiveram uma decepção e por isso têm raiva de Deus. Na verdade, elas não acreditam, elas se metem em raiva do que o Deus foi apresentado para elas. Então, mas toda pessoa cria um Deus para ela, seja adotando o verdadeiro Deus ou criando vários deuses diferentes. Mas há necessidade, o ser humano tem a necessidade de Deus, só que alguns chegam ao verdadeiro Deus, encontram sua satisfação, encontram de fato aquilo que os liga ao seu verdadeiro eu, e aqueles que não encontram vão viver a vida confusos e nunca vão se satisfazer. Enfim, dá para outra pergunta aí? Eu pensei uma coisa aqui. Eu queria saber de vocês que estão aí, né? Eu gostaria que respondessem a seguinte pergunta. Pode ficar assim, para ficar esperando. E agora, como é que a gente faz? Eu estava pensando em perguntar assim, qual é a maior expressão de adoração que você utiliza? Mas acho que a maioria vai dizer cantar. Você não acha? Então a pergunta melhor seria, qual é o melhor modo que você tem de adorar a Deus? O que você mais gosta e mais se identifica? Papai falou isso aqui no dia do lançamento. Ele pregou sobre isso aqui. Deus nos fez autônomos, não autômato. Logo, a adoração é espontânea. Temos o livre-arbítrio, mas Deus nos criou para adorar. É como se fosse o menino da live, assim. Aí tem graça. Eu tô vergonha. Tô sem jeito. Faz seu. Continua. Não, mas o que ele tá falando é que não tinha nada a ver, menino. Eu só tive vontade de mexer ela, só isso. Foi autômato. Ela é muito fofa. A Mona Lisa tá rindo ali. Ok, o que meu pai falou, ele falou isso no dia do lançamento. Pronto, o pessoal tá respondendo aqui. Vamos voltar aqui. Mandou bem, mestre Paulo. Ok, vamos papai. É isso aí. Então, papai falou que Deus nos fez autônomos, não autômato. Né? Autômato é justamente aquela coisa automática. Você não pensa, você adora porque você... Autômato é uma espécie de robô. Como se fosse um tipo de robô. Automático, né? E autônomo é autonomia, liberdade. Logo, a adoração é espontânea. Então, é isso aí. E... Que bonitinho. Ilka. Vamos lá. Algo que é interessante. Eu queria saber de vocês. Me diga aí, Ilka. Pastor Clóvis, Fabíola, a Ângela já falou que é cantando. Qual é a forma que você mais utiliza assim, de expressar sua adoração a Deus? Tu vai ver? Acabou. Não. Não, acho que a gente vai... Enquanto isso, a gente podia responder outra pergunta, né, bem? Eita. Eu acho
Pô, já é 9 horas já. Não, já tá dando 1 hora. Podia ficar um pouquinho mais. Mais 10 minutinhos. Uma última pergunta, enquanto eles... Ele gostou, gente. Ele gostou do negócio, né? Claro, demais. Bem, obrigado, Pastor Não pode, já tá na por resposta lá. responder. Vamos ver, essa 4 aí. Rapaz, ela é muito abrangente. Show. Show essa pergunta. Uma última então pra fechar a noite. Ele não quer parar não, meu gente. Vai fazer vigília aqui. Ué, você tá achando bem? Vai. Desde que a minha é a expressão do amor dele ao próximo. Olha só que legal. Muito legal. Muito legal. Aliás, eu acredito que esse seria a melhor forma de ajudar o próximo. É quando é uma resposta, uma expressão do amor de Deus. Porque existem muitas pessoas que acabam fazendo coisas para o próximo como obrigação, como uma forma de ficar bem na fita. Não, só tá respondendo. Mas quando você faz por amor, por gratidão e adoração a Deus, é maravilhoso. Teve 3 respostas mais aí. Pastor Clóvis, nosso testemunho sincero reflete uma forma de adoração. Mona Lisa, agradeço a ele todos os dias, através da gratidão. Deus ama a gratidão. Eu não me canso de falar isso para Ilano, que a gratidão é uma das coisas que Deus mais gosta e que espera de nós. Não é à toa que naquela situação dos 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou e estava visivelmente chateado de Jesus, porque apenas um voltou e ainda foi um estrangeiro. E a última sogrinha falando do amor dele às pessoas. Minha mãe. Muito boas as respostas, pessoal. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não consegue desconectar a adoração com música. Apesar que a gente... obviamente, é uma expressão. Cantar é uma expressão, mas não é a única. Então, quando vocês falam isso... Elô acabou de entrar aqui. Elô quer dar boa noite aqui pro pessoal. Não, então, pega ela não, que ela pode ir pro fio. Eita, o fio. Ai, meu Deus. Não aprendeu com o negócio do caramelinho de ontem? Tá bom? Agora não vai sair mais daqui. Ok, ela não vai dar boa noite não. Vem cá, chega. Dá boa noite aqui pro povo. Quem não sabe, Elô é a nossa, entre aspas, filha não oficial. Dá boa noite pro povo. Minha gente, olha, olhar para essa cachorrinha às vezes é uma fonte de adoração também. Eu louvo muito a Deus, Walter também. A gente ama muito ela. Em uma hora dá uma raivinha, mas na outra hora a gente tá muito feliz com ela. E a gente vê a mão de Deus nela, né? Os animais, eles são uma prova assim, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da criatividade de Deus. E da fofura mesmo de Deus, né? Porque os animais, eles são muito fofos, né? São muito maravilhosos. Limitar a música é reduzir algo tão grandioso como a adoração. Exatamente. É reduzir, né? Embora, né, como a gente viu aqui, tem pessoas que vão utilizar a música como uma forma, a forma mais, a mais peculiar, mais utilizada para adoração. Olha essa grinha aí. Amo pregar quando estou viajando de Uber. Me sinto grata a ele por poder expressar a gratidão dele por mim. Minha mãe é desse jeito, minha gente. É do jeito que ela tá falando aqui. Ela já vai terminando a viagem, já abrindo a bolsa para procurar onde é que tá o folheto e diz: ó, moço, tá aqui o folheto para você, Jesus te ama, não sei o quê. E faz toda a diferença, né? Porque às vezes aquele cara tá viajando o dia todo, tendo todo tipo de cliente. E de repente ele recebe aquela palavra e faz toda a diferença. Então adora a Deus, isso adora a Deus e dentro dela também, dentro de nós, né, quando nós fazemos isso. A Sogrinha está dizendo que também é através da música. Também através do louvor na música. O pastor falou que a música é apenas uma ferramenta, embora seja uma excelente ferramenta, exatamente, né, de adoração. Então que a gente possa... E tem gente que ainda vai, assim, o negócio vai ficando pior, porque tem gente que já está tratando a adoração como estilo musical. Vocês já viram isso? É o que chamam aquele estilo worship. Worship, exatamente. Worship é adoração em inglês. Adoração não é um estilo musical, adoração é um estilo de vida, né? É uma reação espiritual ao agir de Deus, mas tem pessoas que reduzem
a um estilo musical, né? Então, Acho que a gente pode parar por aqui então, né, bem? Para deixar o clima mais para próxima pra vez próxima. aí. Também através do louvor na música. Sou grata a Deus pela vida que Ele nos deu e pelas suas maravilhas. Amém. Através da gratidão. Sempre a gratidão. Não esqueçamos de sermos gratos. Tanto às pessoas como principalmente a Deus. E é tão interessante que na nossa constituição psicológica, nossa psique... Ai, que legal! Isso aí pegou você, né, velho? Uau, essa aqui me pegou. A Ilka tá dizendo, também amo adorá-lo com danças. Ai, gente, que maravilha. Acho que o pastor Cláudio estava falando desse mercado, desse worship aí que a gente estava mencionando. Pastor Clóvis falou, esse negócio está bagunçado, o conceito bíblico de adoração. Bagunçando bem. Bagunçando. Nem sei pronunciar worship. Worship. O pessoal fala até worship, mas é worship, né? Worship. Acho que é worship. Worship. Não sei. Worship. Agora eu também sei. Alguma coisa aí. Mas é isso mesmo, tá virando. É igual o gospel, né? Gospel é evangelho, mas virou um estilo musical. E assim, por exemplo, a Rede Globo vai fazer agora tipo aquele do Raul Gil, que é o pessoal canta gospel e tal. E é só gospel. E aí teve gente que criticou, como é que pode? Não. Mas eu falei, gente, é um estilo de música. Qualquer pessoa pode cantar gospel. Gospel é um estilo de música. Agora, evangelho é outra coisa. Na Micael, eu já adorar a Deus dançando na minha sala. Isso! É das dá pra não bater no sofá. São das minhas, Minha gente, então, vamos muito bom, né? Aqui, muito bom. Muito legal. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente agradece muito ao Senhor por esse momento. Quero voltar a convidar vocês para estar comigo. O Walter não vai estar não, viu? Mas não me deixem na mão, não. Ele disse aqui, gente, se vocês for assistirem desde o início, ele vai dizer que ele veio fazer esse canal comigo porque ele viu que os vídeos que tem ele tem mais visualização. É muito abusado. Foi ela que disse. Eu que disse meu filho, isso é quando você entra, o povo assiste mais. Aí, não, então agora eu vou fazer um vídeo. Não, é porque pelo seguinte, a pessoa acompanha a pessoa que tá no canal e gosta. Mas quando varia, bota um convidado, traz aquele tchan adicional. Fora o fato de que é um casal, né? Um casal que se ama, as pessoas gostam de ver. É, isso aí. Que o pastor tá naquela hora, por exemplo. O pastor tá falando, eu vou deixar vocês. Obrigada pelo excelente live. Vou deixar vocês. Obrigada pelo excelente live. Deus abençoe geral. O pastor tá falando. E ele deixou um recadinho aqui pra volta. A humildade em pessoa. Não, tô dizendo assim. Tá vermelho. Aí a Cláudia entrou no finalzinho, aí pegou só o amém. Irmã Cláudia, mas é só assistir no início, viu? Tá muito bacana. Assiste, porque tem muita coisa. E pega o próximo assim às 8 horas, acho que a pessoa com horário de verão ou horário de inverno, precisa pegar uma hora. Pessoal, próxima terça-feira, se Deus permitir, aqui nós estaremos. Outra coisa, pessoal que quer participar do Mosaico de Louvor, fala comigo pelo direct. Quem tem meu WhatsApp, fala, tá? É só você enviar para mim um trecho, você cantando. A gente tá falando, a gente vai lendo aqui se perde. Mas olha lá, Ilka tá dizendo, boa, esse aí é bem modesto. A Deni, mãezinha, tá falando boa noite pra todos. Ela Irmã Cláudia falou que estava da igreja. No culto. Cristã seria melhor de fazer depois. Pois. Mas aí fica muito Não, tarde, né? mas assiste. Toda terça-feira. Roninho, entra aí. Toda terça-feira estaremos aqui, se Deus permitir, respondendo as perguntas como a gente respondeu, batendo papo aqui com vocês. Podem mandar também, viu? Pessoas. Vocês podem trazer pergunta também. Podem trazer perguntas, trazer respostas, porque a gente aprende muito com vocês também, tá? Lembrando que quinta e sábado, às 7h30 da manhã, nós estaremos na live A Perseverança dos Santos, baseada em Apocalipse. Também falar do nosso livro. Entre em contato se vocês desejarem. No perfil daqui da nossa página tem o site da livraria, você pode entrar lá e comprar diretamente ou pode comprar comigo, que aí eu envio para você pelo correio, tá bom? Boa noite, Roninho.
Boa noite, Luiz. Ângela está falando a paz do Senhor a todos. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, né? E sempre que tiver alguém fazendo perguntas assim difíceis para você, não tenha medo não. Fala, se você não tiver segurança, fala com a pessoa. Depois eu vou responder você depois. Se prepara, ora, pede a Deus, dá-lhe a Bíblia, pega um livro, alguma coisa na internet que fale, que tenha base verdadeira e responda, porque é muito bom que as pessoas façam perguntas, por mais difíceis que sejam, por mais estranhas que sejam. Isso é muito bom. Elas estão sedentas, elas querem resposta. E certamente Deus quer responder a elas, porque Deus se importa com as nossas dúvidas, tá? Então Deus abençoe a todos, um beijo a todos. Quer falar aí, amor? Não, só graça e paz, Pai do Senhor e boa noite para todos vocês. Muito obrigado por vocês vieram. Ai, irmã Damiana, o pessoal tá vindo da igreja, né, esse horário. Bora o tema bioética, um desafio para o cristão. Ixi, irmão, Ei. aí vai fazer o irmão falar, então. Então, pronto, a gente pode marcar a entrevista com o senhor. Pronto, porque a gente vai irmão, trazer alguns pra cá. Prepara aí um assunto bacana de bioética e coloca pra gente aqui pra gente conversar. O senhor dá um feedback, dá umas informações aí pro pessoal. Então, assim, aqui meu apareceu. Deixa eu botar o cabelo aqui. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Pronto, nós vamos abordar esse tema. Vocês podem dar sugestões, como meu pai deu agora. Deem sugestões, tá bom? De temas e a gente vai conversando aqui. Deus abençoe a todos. Vamos terminar com oração, né? Tá certo. Alguém tem um pedido de oração? Porque crente, quando se reúne, tem que falar de oração, né? Tem que ter oração no final. Eu vou aproveitando que a gente tá na live, que você tá aqui por causa disso. Porque sabe que não é aqui teu lugar. Mas depois ela vai ser expulsa aqui. E aí, quer orar? Ok. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, onde podemos fazer uma coisa diferente. Uma live com minha querida esposa, onde podemos falar a várias pessoas queridas e outras pessoas que a gente vai conhecendo. Obrigado pela presença de cada um. Abençoa a noite de todos, nos dá uma boa noite de sono. Abençoa todas as outras edições que vamos fazer, que esteja igualmente, ou até mais produtivo ainda. E nós possamos continuar desfrutando das redes sociais que o Senhor nos deu, para dar uma mensagem tua, dar uma mensagem de consolo, edificação, responder questionamentos e também ter um momento bom com todos aqui. Em teu nome eu te agradeço, amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, viu? E lembre-se, quando chegar a 100... O segredo do TK será revelado. Você vai saber por que TK. Porque ele você já soube hoje, mas o TK é uma longa história. É isso aí. Então, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.